Bom, agora sim eu cheguei numa das aulas que eu mais estava empolgada para falar para vocês, porque eu particularmente sou apaixonada pela pintura a óleo. Posso dizer sim que é a minha preferida por conta da textura única que ela possui, que vocês não vão ver nenhuma outra que é parecida, por conta da quantidade de camadas espessas que ela me permite trabalhar, inclusive com a espátula, por conta da dramaticidade, dos efeitos em gerais. De uma maneira geral, eu realmente sou muito apaixonada pela pintura a óleo. Então eu vou começar a tinta a óleo, de uma maneira geral, ela é um material que demora muito para secar, tá? Isso é a característica que ela tem, talvez, de mais oposta às outras duas técnicas que você viu nas aulas anteriores, que é o guache e a tinta acrílica. Então a tinta acrílica e guache, você às vezes vai ver ela secando em 20 minutos, enquanto a tinta a óleo pode chegar a 20, 30 ou 40 dias para secar uma pintura toda, dependendo da espessura da camada que você trabalhar com ela. Pensando nessa característica do tempo que ela leva para secar, tá? Essa peculiaridade da tinta a óleo, que é demorar bastante para secar, existe um material que acelera a secagem dela, tá? Que eu recomendo você ter se você quiser trabalhar, aprender a pintar com a tinta a óleo, tá? Por quê? Esse material se chama Liquin, tá? Não encontrei, nunca testei de outras marcas, para ser muito sincera, porque eu gosto muito desse da Winsor & Newton, tá? Não é um material que a gente acha uma versão nacional, eu pelo menos nunca encontrei. É um material de um investimento um pouco maior, porque as marcas que fabricam são importadas. Mas é um material que vai acelerar bastante o meu processo de secagem, tá? Dependendo da quantidade que eu misturo ele na minha tinta a óleo, eu posso ter uma pintura a óleo aí secando em 2 ou 3 dias, tá? Separo 3 dias para considerar a minha pintura a óleo seca quando eu estou utilizando o Liquin, que é esse produtinho mágico que acelera a nossa secagem da nossa pintura a óleo. E como o próprio nome já diz, né, tinta a óleo. Muito importante que a gente sempre precisa lembrar, a tinta a óleo ela não se dilui em água, tá? Então eu preciso de um solvente específico para poder diluir essa tinta, para limpar os meus pincéis e também para trabalhar em camadas, assim como eu fiz com a tinta guache e a tinta acrílica, tá? Então você vai precisar de um solvente que eu vou deixar aqui os meus, também vou deixar anotado na lista de materiais, tá? As minhas melhores escolhas, as minhas escolhas preferidas. Eu recomendo muito você comprar um diluente eco, tá? Existe o EcoSolve da Acrylex também, que eu gosto muito dele, mas que ele seja eco. Tem esse conceito que até vem meio que verdinho na embalagem. Por quê? Quando você pega outros diluentes normais, tá? Existem outros produtos no mercado que você encontra que vão servir para diluir tinta a óleo. Porém, qualquer outro produto diferente desse diluente eco, ele tem um cheiro muito, mas muito forte, que com o tempo você vai inalando em doses homeopáticas, mas um pouquinho todo dia, e com o tempo aquilo pode prejudicar a sua saúde e seu pulmão, tá, gente? Então eu não trabalho com outros diluentes, tá? Eu trabalho, número 1, com esse EcoSolve, se eu quiser uma opção mais em conta, mais acessível de uma marca nacional, tá? Mas aqui é também um outro produto que eu não vou mentir, gente. Essa opção com investimento bem mais alto, porém importado, que é o Turpenoid, ela é muito melhor do que o EcoSolve, tá? Onde e por que é melhor se é só um diluente, Pauline? Esse diluente ele também não tem cheiro, tá? Odorless significa sem cheiro, então ele é legal para a gente trabalhar. Ele ajuda a lavar os meus pincéis, tá? O que isso significa? Numa rotina de pintura, gente, o certo, né? O mundo ideal é você usar o seu pincel uma vez e lavar, tá? Só que você não usa o pincel. Às vezes eu uso 50 pincéis em um dia para fazer uma única obra, numa rotina de encomendas. Então, na prática, para mim, que tenho essa rotina de ateliê, é um pouco inviável eu lavar todos os pincéis todos os dias, né?
Pincel é algo que precisa ser lavado com um certo carinho. Você não pode simplesmente jogar lá de qualquer jeito e ele não ficar bem lavado, tá? Via de regra. Por quê? Porque a tinta fica acumulada na base dele e você perde ele muito mais rápido, tá? Então, qual que é um dos grandes benefícios desse Turpenoid? Ele vai manter a durabilidade dos seus pincéis muito mais longa, tá? Enquanto o EcoSolve, se você simplesmente deixar lá os pincéis, esquecer, né, o que acontece muito. Acabei uma pintura, joguei o pincel dentro do pote de vidro com EcoSolve e eu esqueci lá. Se der 2 dias e você não for lá lavar, você vai ter perdido o seu pincel, porque ele vai ter endurecido mesmo dentro do EcoSolve. Vai ser muito difícil tirar a tinta, perde toda a maciez das cerdas, elas ficam duras e você perde seu pincel, tá? Então, eu acabo investindo nesse aqui que tem um investimento bem maior, um custo bem maior, porque ele me dá uma praticidade muito maior, tá? Um conforto muito maior de não ter que lavar os meus pincéis todo santo dia, tá? Coisa que, como eu utilizo muitos pincéis, às vezes eu acabo levando horas e horas no tanque, lavando todos os pincéis bonitinhos, tá bom? Então, se você é uma pessoa que pretende investir bastante tempo na pintura a óleo, você vai sentir rapidamente que o EcoSolve talvez fique um pouco não funcional para você. Porém, para você que está em fase de testes, começando do absoluto zero, não invista logo nesse Turpenoid. Compre um desse aqui diluente Eco. Existe ele em pote menor, tá? Esse aqui é 500 ml, mas existe um pequenininho que você pode comprar para poder testar o material e ver se gosta, se vai gostar de trabalhar com a pintura a óleo. Uma outra característica, tá, desse Turpenoid, ao trabalhar, vocês vão ver aqui daqui a pouco que eu vou começar a demonstrar a pintura a óleo, quando eu vou trabalhar com as camadas mais diluídas, né, que é equivalente à água suja que a gente colocou aqui na pintura acrílica e na guache, você vai ver que ele tem uma densidade, uma composição, fica muito mais bonito e marcadinho, com uma texturização na tela. Ele me permite uma texturização maior do meu trabalho do que o EcoSolve, que vocês vão ver uma coisa bem mais líquida, tá? Ó, quando eu agito. Esse aqui ele não é transparente, não dá pra ver, mas quando você agita, você vê que o Turpenoid ele é bem mais denso, tá? Ele tem uma densidade que lembra um sabonete líquido até, tá? Enquanto esse aqui é uma aguinha. Então, isso interfere também quando eu gosto de trabalhar com camadas bem diluídas na minha pintura a óleo. Então, por conta dessa característica da pintura a óleo de demorar para secar, ela me permite errar com mais facilidade. Ou seja, ela me permite consertar os meus erros de forma muito mais fácil, tá? Então, esse é outro ponto também, de ser muito gostosa de trabalhar. Errou, né? Você vai lá, conserta a qualquer momento, sem o risco dela ficar tão marcada a ponto de você não conseguir remover ou fazer os ajustes necessários. Então, por conta disso, eu acabo não fazendo esboço a lápis embaixo, tá? Eu me sinto segura para esboçar sem o lápis, mas mesmo quando eu comecei a praticar, desde o início eu me acostumei a pintar óleo sem esboço a lápis embaixo. Mas isso não é uma regra, tá, gente? Então, você pode fazer um esboço a lápis se você quiser se sentir mais seguro ou segura para trabalhar com a pintura, não tem problema algum, tá? Você pode fazer o esboço exatamente como eu fiz na guache e na acrílica, porém com uma particularidade. Você precisa selar esse grafite para receber a pintura a óleo. Porque quando eu aplico a tinta a óleo no grafite, ela tira o grafite do lugar, então o grafite solta aquela tinta preta, mancha e escurece a minha pintura a óleo, tá? Então, se você quiser trabalhar com esboço, você vai selar ela como, Pauline? Faz o esboço a lápis e você vai aplicar uma camada de gesso acrílico transparente, que nada mais é do que esse produto aqui, tá? Confesso, é um produto chato de se achar, não é tão óbvio.